Nós vamos fazer uma entrevista sobre misoginia. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Estamos bem. Qual é o seu nome? Silvia Domingues Ribeiro. E onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Qual a sua idade? 64. Com que você trabalha? Hoje eu sou inspetora de alunos. Você sabe o que é misoginia? Sim, Pode falar o quê? é o ódio contra as mulheres. Você já sofreu misoginia? Eu acredito que sim. E você pode nos contar um relato? Olha, eu diria pra você que eu não vou contar em detalhes, mas hoje eu sou uma pessoa divorciada por ter sido casada com alguém que era agressivo, violento. Então, se um homem faz isso é porque ele não respeita e deve ter algum ódio contra as mulheres, né? Como isso afetou você? É uma situação muito complicada enquanto você está passando por isso, e especialmente quando é dentro de um casamento, porque existe uma série de fatores envolvidos que até que você enxergue o que está acontecendo, você já sofreu muito, adoeceu, inclusive, né? E de verdade eu só consegui sair porque fui fazer terapia e foi quando eu enxerguei o que estava acontecendo. Agora, depois de eu ter conseguido me livrar dessa situação, eu poderia dizer que é uma lição que eu posso até ajudar outras pessoas pela minha experiência. E hoje estou super bem, graças a Deus, nenhuma sequela, né? Tá tudo ótimo. Você acha que a sociedade evoluiu nesse aspecto de não ter tanta misoginia hoje em dia? Negativo, eu acho que está piorando. Piorando porque antes era velado. E hoje as pessoas não respeitam nada. Então, eu fiquei muito chocada quando na véspera da Páscoa, eu vi uma notícia que no Rio Grande do Sul, em menos de 10 horas, foram 6 feminicídios no mesmo lugar, na mesma região. Então, se só em um lugar foram 6, que número será esse no Brasil todo? Então, vocês acham que diminuiu? Você percebe a misoginia no seu ambiente de trabalho? Não, no meu ambiente de trabalho não. A misoginia afetou a sua autoestima e confiança? Enquanto ela está acontecendo, afetou. Depois, como eu disse para vocês, curada já não afeta mais. Como você acredita que podemos combater a misoginia? É difícil, né? Era preciso que, como tudo só acontece através de leis, mas elas precisavam ser respeitadas e cumpridas, de fato, para ver se isso melhorava. Agora, terminar eu acho difícil, porque nós somos, acho que mundialmente, só em alguns lugares que não, culturalmente muito machistas. Então, para isso acabar, acho que leva um tempo ainda. Pode fazer a próxima. E como a misoginia se manifesta no dia a dia, você acha? Olha, eu acho que às vezes assim, às vezes é inconsciente quando alguém menospreza a opinião de uma mulher, é como se a opinião dela fosse menor ou não servisse, quando, sabe, eu acho que é o desrespeito mesmo, né? E isso a gente vê acontecer o tempo todo. A próxima pergunta seria: qual estratégia você usou para lidar com situações de misoginia que encontrou ao longo da vida? Só que você já falou, né, que foi com terapia. Então vou para a próxima. Você percebe alguma diferença na forma como as mulheres e os homens são tratados em sua área de atuação ou em seu ciclo social? Pode dar exemplos? Eu acho que os ciclos que você frequenta, você pode escolher. Então, eu realmente não frequento nenhum ciclo em que isso aconteça. Então, realmente não vejo isso acontecer. E no meu trabalho, eu também não acho que acontece. Especialmente porque aqui é uma escola e nós temos até um número muito maior de mulheres trabalhando do que de homens. Então, eu realmente, graças a Deus, eu não vivo mais essa situação. Essa aqui, Quais mudanças você gostaria de ver na sociedade para combater a misoginia e promover a igualdade de gênero? Respeito, só.
E que mensagem você gostaria de transmitir para as outras mulheres que possam estar passando por experiências semelhantes de discriminação? Que mensagem? É que as mulheres passassem a se ver como um ser humano inteiro, que elas podem tudo que elas quiserem, que elas são tão competentes quanto ou mais, que elas não precisam. Eu vejo muitas vezes que as mulheres passam por isso porque muitas mulheres não sabem que elas são inteiras, que elas não precisam de um homem para serem respeitadas. Então, o dia que as mulheres entenderem que bastam elas serem cidadãs, elas vão conseguir tudo que elas almejarem, no tempo que elas quiserem, e só ter alguém ao lado delas, seja um homem ou uma mulher, quando isso somar. E não porque a sociedade vai respeitar mais, sabe? Então, eu acho que é isso, abrir os olhos, ver exatamente o que está acontecendo e ser mais inteira em tudo que fizer. Bom, essa foi a nossa entrevista. A gente agradece a sua presença, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Maria da Penha é mundialmente conhecida pelo seu caso de violência doméstica. Ela sofreu por muitos anos desde o dia em que seu marido tentou matá-la pela primeira vez com uma espingarda. Até que ela resolveu dar um basta, levando o caso para julgamento, e para resumir, Maria da Penha foi homenageada tendo seu nome num conjunto de leis contra agressões à mulher. A lei define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. Esse conjunto salva milhares de mulheres todos os anos. Mesmo assim, ainda conseguimos perceber todas as pessoas que sofrem e passam por essas situações sem ajuda. Apenas esse ano foram registradas, que rufem os tambores, mais de 2,3 mil ocorrências nos seus primeiros 40 dias. E até agora, mais de 45 mil casos de medidas protetivas concedidas. Esses dados nos levam a pensar que, realmente, a falta de leis é o problema? Ou todas as mulheres que sofrem todos os dias são apenas o reflexo de uma civilização misógina? Ou porque a punição ainda é muito baixa em comparação ao que foi feito com as vítimas? Eu ainda não sei ao certo, mas exigir justiça às mulheres vítimas de misoginia é algo que falta e muito na nossa sociedade. Gente, meu nome é Laura. Bom dia, meu nome é Lara. E a gente vai gravar a nossa entrevista sobre xenofobia com o nosso professor Igor. Igor, quantos anos você tem, por favor? 35 anos. Onde você nasceu? Mauá, São Paulo. E a gente vai começar a nossa entrevista sobre a xenofobia. Como você definiria a xenofobia? Eu defino como medo de outras culturas, etnias, o preconceito que as pessoas têm com religiões, assim. Certo. Você já presenciou ou vivenciou alguma situação de xenofobia? Poderia compartilhar como foi? Sim, há algum tempo eu presenciei uma situação muito desagradável, no qual estava conversando entre colegas e começamos a perguntar a religião das pessoas. E quando eu falei que eu era espírita, as pessoas já começaram a me olhar com outros olhos, começaram a ignorar de certa forma, e sempre quando o assunto era espiritismo, elas me ignoravam, entendeu? Então, quando a gente falava sobre outras religiões, elas queriam saber mais, mas sobre o espiritismo elas não queriam saber, que no caso seria a Umbanda. Certo. Quais são, nas suas opiniões, as causas mais comuns da xenofobia em nossa sociedade? A falta de informação. As pessoas deveriam conhecer mais outras culturas, outras religiões, outras etnias, para que pudéssemos diminuir mais esse preconceito. De que forma a xenofobia impacta na vida de imigrantes e refugiados? De que forma que impacta? De que forma que ela impacta? Quando você tem um preconceito com as pessoas de outras culturas, você acaba não inserindo elas na sociedade, elas não têm uma ajuda suficiente que precisam para viver no nosso dia a dia. Então, quando você tem uma discriminação de uma pessoa de outra cultura, você acaba não dando um suporte que ela precisa para que continue vivendo, continue se adaptando ao nosso dia a dia, entendeu? Isso que é o difícil.
Você acredita que a mídia contribui para a disseminação ou combate da xenofobia? De que maneira? Sim, contribui bastante. Ela contribui no caso que falta informações para essas pessoas, então assim, acho que deveriam ter mais propagandas relacionadas, incentivando e mostrando em filmes, em programas, todas as culturas, a diversidade de culturas, para que as pessoas comecem a conhecer outras culturas. Então, quando você tem um filme, você lança um filme, lança uma novela, e você não fala sobre todas as culturas, você não deixa as pessoas saberem quais são as culturas que existem no nosso dia a dia. Então, isso você acaba deixando as pessoas cegas de outras culturas e etnias, criando preconceito. Então, quando elas observam algo fora do comum que elas não estão acostumadas, elas começam a olhar com outros olhos, que é o olhar de preconceito, é um medo, tipo, eu não conheço, então eu não quero. Acaba sendo isso, dessa forma. Como o sistema educacional pode ajudar a prevenir atitudes xenofóbicas? Como o sistema educacional pode, incluindo palestras, treinamentos, e inserindo mais informações no nosso dia a dia. Que papel o governo tem ou deveria ter no combate da xenofobia no nosso país e, querendo ou não, mundial também? O que deveria ter são mais programas, mais incentivo para que as pessoas conheçam outras etnias, outras culturas, para diminuir esse preconceito. É o que o governo não faz, né? Inserir programas na nossa sociedade. Existem leis suficientes para punir os xenofóbicos? Elas são aplicadas de forma eficaz? Não existem leis suficientes, porque nós vivenciamos diversas vezes o preconceito das pessoas. E mesmo assim, nada é feito. Então não tem lei suficiente. Como as empresas e instituições podem promover ambientes mais inclusivos para pessoas ou outras nacionalidades? Aí entra em outra questão, né, que a gente pode falar que as empresas deveriam incluir treinamentos, né? Fazer com que os funcionários conheçam outras culturas, levar informações até os funcionários. Como você lida com os comentários ou atitudes xenofóbicas no dia a dia? Eu tento entender o lado dessas pessoas, porque se a pessoa ela é preconceituosa, ela não conhece a outra cultura, ela não conhece outra etnia. Então, quando você passa a entender o lado da pessoa, que é o que a gente fala, o que falta é informações. Se a pessoa souber o que é esse tipo de preconceito e o porquê ela tem medo, a gente não precisa ter medo. Ah, eu sou espírita, você é crente, você é católico, nós temos que respeitar um ao outro. Então o que falta é a gente conhecer mais a pessoa e saber o porquê ela tem esse preconceito, por que ela tem esse medo. Ah, é falta de informação, porque às vezes o que ela não vê, o que é fora do nosso cotidiano, para a pessoa é assustador. Então eu preciso, quando a pessoa vem com um comentário preconceituoso, eu quero entender o porquê ela tem esse preconceito antes de me colocar na situação. Entendeu? Você sente que as pessoas têm consciência do que é xenofobia e de como ela se manifesta? Não, porque às vezes até em uma brincadeira as pessoas acabam sendo preconceituosas e a gente percebe que elas não têm noção do que elas estão falando. Já viu alguma mudança positiva em relação aos preconceitos contra estrangeiros nos últimos anos? Mudanças positivas, não. Assim como a gente fala de preconceito, as pessoas sempre vão maltratar outras culturas. E a gente vê isso direto nas redes sociais, em jornais, que elas sofrem bastante com esse preconceito. O que pode ser feito no cotidiano para combater a xenofobia em pequenos gestos? Pequenos gestos, você respeitar as pessoas, você entender a cultura das pessoas, da onde elas estão vindo, onde elas querem chegar, entendeu? Quando você entende uma pessoa, quando você sabe o porquê ela está aqui, até onde ela quer chegar, isso se torna um respeito. A gente tem que respeitar independente da cultura da pessoa. Acho que quando você começa a entender, conversar com a pessoa, a gente acaba quebrando essa barreira do medo. Que mensagens você deixaria para alguém que sofre ou já sofreu xenofobia? Tenta entender o lado das pessoas, porque o que a gente falou aqui durante esses minutos é a falta de informação. Então, muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, só que elas não têm informações suficientes para saber
o que é esse preconceito e como lidar com isso. Então muitas pessoas têm brincadeiras abusivas, né? Brincadeiras que elas não percebem que é um preconceito, então elas acabam gerando desconforto no local. Então quando elas têm um conhecimento do que é, começam a entender as culturas, elas começam a respeitar. Então a minha mensagem é: vamos entender, não vamos criticar as pessoas. Ela tem um preconceito, mas por que ela tem? Ela tem informações suficientes para definir o que é esse preconceito? Ela tem informações? Por que ela tem medo? Eu tenho medo dessa pessoa, ela pode me fazer algo, ou pode me levar para o mau caminho, mas por quê? É entender a pessoa. Então a mensagem que é: vamos entender mais e passar mais informações, mostrar mais as culturas e as etnias das pessoas. Qual é a sua visão para o futuro em relação à convivência entre culturas diferentes? Observando o nosso dia a dia é muito difícil, porque nós não temos lei suficiente, nós observamos que todos os dias existem preconceitos, né? A xenofobia está presente todos os dias. Então, assim, se continuar desta maneira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, precisamos da ajuda de todo mundo, tanto nas empresas quanto no governo. Nós precisamos de ajuda para que seja disseminado mais programas, mais informações, e as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado esse preconceito. E a gente finaliza por aqui. A gente agradece ao professor pelo seu ponto de vista e a presença de todos. Isso, o nosso trabalho é a entrevista da xenofobia do nono ano D. Obrigado. Isso aí. Você já parou para pensar no que é ser estrangeiro? Ser estrangeiro é sair de casa, mas nem sempre por escolha. É deixar tudo para trás: a cultura, a língua, os rostos conhecidos, em busca de segurança, dignidade ou simplesmente esperança. Agora, imagine chegar a um novo lugar e ser recebido com desconfiança, ser olhado de cima a baixo, julgado por um sotaque, pela cor de pele ou pelo modo de vestir, ser tratado como uma ameaça, quando tudo que você queria era paz. A xenofobia não é apenas ódio. Às vezes ela se esconde em piadas, olhares, portas que não se abrem. Ela machuca, afasta e principalmente desumaniza. Mas a outra escolha: podemos acolher, podemos ouvir, aprender e crescer com a diversidade que o mundo nos oferece, porque ninguém deveria se sentir estrangeiro em sua própria humanidade. A xenofobia não constrói, ela separa, e o mundo já tem muros demais. Diga não à xenofobia, respeito não tem fronteiras. Esta é uma mensagem de conscientização. Compartilhe, reflita a mudança, começa na forma como vemos outro. Dia, tia. Bom dia. Primeiramente, a gente queria agradecer por você aceitar a fazer a nossa entrevista. Certo, vamos começar. Primeiro, você pode falar pra gente o seu nome, a sua idade e a sua função na escola? Sim, meu nome é Ednelza Bernardo Cosmo, eu tenho 54 anos e eu sou auxiliar de limpeza, trabalho para a empresa CIMAC. A senhora sabe o que é racismo? A senhora já sofreu racismo? Eu sei o que é racismo e nunca sofri racismo. A senhora já presenciou alguma situação de racismo e isso afetou na sua vida? Ou ainda afeta? Não, eu já presenciei, só que no momento eu não pude fazer nada, porque eu estava assim, em um lugar que não tinha como eu fazer nada, aí eu saí fora, mas eu já presenciei. A senhora, como se sentiu nessa situação? Me senti muito triste, né? Porque o racismo não é uma coisa legal, né? Então, é chato você ver uma outra pessoa sofrer racismo, né? E no momento eu não pude fazer nada, não pude tomar nenhuma atitude para poder ajudar essa pessoa, mas eu fiquei triste de ver uma situação de racismo, é muito triste. A senhora acha que a lei que tem do racismo funciona? Não tanto como deveria. Você acha que a mídia tem um papel importante, conscientizando no combate ao racismo? Eu acho que deveria ser melhor.
Poderia melhorar. Isso, poderia melhorar. É o que falta. O que você espera das gerações futuras em relação ao racismo? Então, eu espero que a lei venha a funcionar, né? Porque não funciona como deve. Espero também que a mídia aumente também, né? Venha divulgar mais, né? É isso. O que a senhora faria para acabar com o preconceito de cor? Então, é o que mais hoje em dia existe, né? É racismo de cor, né? O preto sofre muito racismo. Você acha que o racismo tem relação com a desigualdade social? Se sim, por quê? Não, eu acho que não. Não tem nada a ver com o social, né? Eu acho que não. Essa pergunta aí. Você acha que se você, se você for negro, você acha que não tem uma desigualdade social maior? Eu não sei, calma. Geralmente, os negros, tem vezes que eles são mais pobres e essas coisas. Você acha que isso não influencia na desigualdade social? Depende, né? Eu acho que depende muito, né? Da desigualdade. Hoje em dia tem negros aí que são, assim, de alta sociedade, né? Antigamente era mais, né, assim, complicado, né? Tinha mais racismo. Mas hoje em dia tá melhor. Depois assim, eles estão divulgando, né? Estão divulgando mais. E é isso que tem que ser feito. Entendeu? Cada vez mais ser mais divulgado para que venha combater o racismo. Como você avalia a representação negra no cinema, televisão, nas mídias? Então, né? Sempre assim, né? O negro sempre fica, assim, em segundo lugar, né? Sempre é a menos de que os outros, né? O negro sempre tem, assim, um nível, assim, sempre abaixo, né? Não é como um branco, não é como um moreno. O negro sempre fica em lugares mais baixos, né? É aí que entra o racismo, né? Que deveria ser sempre da mesma igualdade, né? Não deveria ter racismo. Quem são as figuras negras que te inspiram ou te influenciam? Da televisão, cinema? Então, uma figura negra que, assim, muito me inspira, assim, que eu tenho, assim... a Thaís Araújo, eu gosto muito dela. Eu amo ela, porque ela é uma atriz, assim, nossa... Pode falar. Pode. Então, e por ser negra, né? Então, você vê que ela deu a volta por cima, né? E conseguiu, né? Estar onde ela está, né? E de família, tem algum que você se inspira, ou que você viu e falou, nossa, eu quero ser que nem tal pessoa? Então, né? Eu também tenho, assim, pessoas negras na família, né? Meu avô é negro mesmo. E ele tem os olhos assim cor de mel, mas graças a Deus ele nunca sofreu, né, nenhum racismo, né? Bom. Mas temos na família. O que você acha que você acha que as escolas antigamente era mais abordado esse assunto? Não era. Hoje tá sendo mais abordados, né? E eu espero que melhore, né? Porque é isso que tem que continuar e tem que melhorar, né? Você acha que esses assuntos sendo trabalhados nas escolas de hoje em dia, elas vão ajudar os adolescentes, as crianças a entenderem mais? Sim, com certeza. Com certeza, vai melhorar muito. Sempre tem que ser divulgado, sempre tem que ser trabalhado para que a gente venha não ter mais tanto racismo como tem. Sim. Essa foi a nossa entrevista. A gente agradece por você ter vindo aqui ajudar a gente nesse projeto. E foi isso, gente. Muito obrigada. Por nada.
Racismo é a discriminação com base na cor da pele e tem raízes históricas profundas, como a escravidão. Ainda hoje, ele aparece de forma estrutural e velada, afetando oportunidades, acesso à educação, ao trabalho e à segurança. Suas consequências são graves e incluem exclusão social, desigualdade e sofrimento psicológico. Bom dia, gente. Meu nome é Murilo e a gente está fazendo aqui um trabalho sobre os ecos do passado. E qual é o seu nome? Eu sou o professor Joubert Filho. E onde o senhor nasceu? Eu nasci em São Paulo mesmo, na capital, especificamente no bairro de Santana. E aí depois mudei para cá em 1990 para Suzano. Quantos anos o senhor tem? Tenho 43 anos. Lá. Vamos começar as perguntas. Professor Joubert, por todo o seu entendimento de história, de guerra, essas coisas, queria que o senhor me respondesse essas perguntas aqui. Quais motivos normalmente encadeiam uma guerra? Na maioria das vezes são interesses de um líder, que nós temos vários exemplos, ou mesmo de uma nação. Então, às vezes são disputas por poder geopolítico. Certo. Você sabe quantas guerras já aconteceram até agora? Quais você conhece? São centenas de guerras. Nós temos guerras desde o surgimento das grandes civilizações. Então, na história antiga, nós temos guerras tradicionais, então marcantes, como as guerras de expansão do Império Romano. Nós temos a famosa Guerra de Troia. Aí vai para a Era Moderna, as guerras dos 100 anos. E as da Era Contemporânea, que aí são as principais guerras que nós chamamos mundiais. Felizmente, são meio que normais guerras, né? Você sabe os impactos que as guerras causam na humanidade? Então, nós temos tanto impactos negativos quanto positivos, né? Então a gente sabe o poder de destruição, o quanto a humanidade evoluiu em desenvolver armas de destruição. Por outro lado, a guerra também reflete o desenvolvimento de algumas tecnologias que depois são adaptadas para o desenvolvimento ali da sociedade. Em questão, a guerra a gente evoluiu bastante, né? Porque, infelizmente, tá tendo a guerra da Ucrânia, mas já tá sendo tudo normalizado, né? Então, a gente conseguiu evoluir bastante. Como você se sente com tantas guerras na humanidade? Quando todas as guerras tiveram, como você se sente com tantas mortes, essas coisas? Então, apesar do Brasil não ter participado efetivamente, assim, de grandes guerras, eu me coloco no lugar dessas pessoas, de cidadãos que estão enfrentando essas guerras atuais, de impotência, porque a gente sabe que são interesses de um grupo ou de mesmo um líder totalitário e você não consegue fazer nada, então a gente se sente impotente. Você acha que as guerras são necessárias? Se sim, por quê? Então, acredito que necessárias nem tanto, mas eu vejo que muitas vezes a gente precisa se preparar para uma defesa. Então, em caso de ataque de algum país, então a gente precisa se preparar. E nisso, alguém acaba assumindo o poder e usa essa força militar para os seus interesses. Então, a guerra em si, não, mas a defesa é necessária. Sim. Você sabe como a guerra da Rússia e da Ucrânia começou? O motivo? Eita, é uma longa história. Porém, a gente vai remeter aí à questão mais da Guerra Fria. Então, foram interesses da antiga União Soviética que dominou a Ucrânia. E aí, quando em 91 a União Soviética foi desintegrada, a Ucrânia conseguiu sua autonomia. Porém, o Vladimir Putin, que era um membro da KGB, ele tem essa política aí de restabelecimento e a manutenção do poder da Rússia. Para isso, ele considera que a Ucrânia faz parte ali dos interesses russos. E ele não quer deixar de forma nenhuma que a Ucrânia se associe à OTAN, né, que é, na verdade, o grupo das nações europeias, junto com os Estados Unidos, que enfrentavam a União Soviética, resumidamente. Qual guerra da história você considera mais significativa? Porque qual teve mais impacto, qual ficou mais famosa? Então, eu acredito que a guerra que a gente sofra muitas consequências ainda é a Primeira Guerra, que foi uma guerra realmente onde nós tivemos um efetivo preparado para matar, diferente das guerras anteriores, onde a gente pegava camponeses, nós pegávamos artesãos e colocávamos para guerrear. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira que nós tivemos realmente um efetivo preparado para a guerra, exércitos profissionais. Então foi uma guerra que acabou deixando muitas marcas, fora as consequências. Então a Primeira Guerra Mundial nós tivemos o início da Revolução Russa, que vocês estudaram agora, e isso criou o mundo comunista. Aí o mundo comunista gerou essa divisão que a gente tem até hoje. Então a Primeira Guerra Mundial eu acho ela bem impactante, e principalmente pelo número de mortos. Sim, sim. Como as guerras moldaram o nosso mundo que conhecemos hoje? Eita, boa pergunta. Eu vejo que até as relações econômicas, né? Então, as guerras acabaram preparando as economias, as principais potências foram se estruturando com uma dependência na indústria bélica. Então, se você pegar China, Rússia, Estados Unidos, são países que se mudaram a partir de guerras. Então, é interessante para a Rússia ter guerra na Síria, porque ela vai vender armas, e a indústria se desenvolve. Para os Estados Unidos, ter uma guerra no Afeganistão, no Iraque, até na própria Palestina, é importante para eles venderem tecnologia. Então, ela acaba mudando principalmente a economia. Sim. Você acredita que algumas guerras foram realmente necessárias? Por quê? Então, eu vejo das mais recentes aí, que envolve principalmente o Brasil,
Eu acredito que a guerra contra o nazismo foi primordial, então era necessário combater o nacionalismo europeu, como ainda hoje a gente tenta combater ali o que seria a influência das ideias neonazistas. Então, essa guerra realmente foi necessária. Qual o papel da propaganda durante a guerra? Crucial. Aí a gente sabe, voltando a falar da Primeira Guerra Mundial, que inclusive a gripe espanhola tem esse nome justamente porque os países que estavam envolvidos na guerra não podiam divulgar que existia uma epidemia. Então a propaganda, para você conseguir também atrair mais soldados, você conseguir alistar mais pessoas, é importante. Então os Estados Unidos, em todas as guerras, eles trabalharam muito bem com o engajamento. E o próprio Hitler conseguiu atrair toda a população graças à sua propaganda, e o Goebbels que desenvolveu esse sistema de propaganda. Quais são os principais impactos de uma guerra na população? Então, a gente vê mais recente a questão dos refugiados. Então, muitos acabam fugindo dos seus países e sendo recepcionados por outros. O problema é que entra a questão da xenofobia, que muitos países fecham suas fronteiras. Então, na questão social, nós temos a questão da imigração forçada, que hoje é um dos principais pontos que leva as pessoas a migrarem. E tem questão econômica, porque a gente vê o impacto na economia, os preços aumentando, a inflação, a dificuldade de você transportar produtos em certos países, como rotas são fechadas, então isso impacta economicamente. E a gente tem outras influências também na educação e tudo mais. A próxima pergunta era justamente sobre a economia, então a gente pode pular, né? Já entrou uma na outra. De que forma a guerra se influenciam a cultura e a sociedade? Então, aí a gente passa a entender que uma cultura ela é utilizada pelas classes dominantes como uma forma de criar uma identidade. E muitas vezes essa identidade ela é utilizada, a cultura é utilizada para mostrar que uma civilização é maior do que a outra. Então, a gente percebe essa utilização da cultura em vários momentos da história, que a gente não dá valor hoje, né? Então, se a gente for pegar a aula de arte, a gente vê como algo só para desenhar tudo, mas a gente percebe no decorrer da história que a arte foi essencial para construir uma identidade para o povo. Construindo essa identidade, eu transmito valores. Aí as pessoas compram essas ideias e começam a perseguir as minorias. Você acredita que o mundo sem guerras é possível? Infelizmente, a humanidade até hoje demonstrou que não. Como eu repito várias vezes, a gente não aprende com o passado, a gente não aprende com os erros. E como a gente tem economias desenvolvidas com base no culto às armas, a utilização do exército, acredito que seja muito difícil. Bom, essa pergunta finalizou. Queria te agradecer, professor, por o senhor ter dado o seu tempo para responder as perguntas aqui. E é isso. Tenha um bom dia. Hoje no mundo estão ocorrendo 2 grandes guerras, e vamos fazer um resumo e falar sobre a situação atual delas. Começando pela guerra na Ucrânia e Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, mas já havia invadido a região da Crimeia em 2014. Porém, a maioria dos países não reconhece a anexão. Os objetivos de cada país são bem claros. A Ucrânia quer se defender e a Rússia quer dominar a Ucrânia, que tem o apoio financeiro da OTAN. Tem cerca de 160 mil mortos, juntando civis e militares de ambos os lados. Agora falando sobre o conflito entre Israel e Hamas. O Hamas, um grupo militante islâmico que controla a faixa de Gaza, quer a criação de um Estado palestino e se opõe à existência de Israel. Em outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa a Israel, que resultou em milhares de mortes e agravou ainda mais a situação. Já sobre o número de mortos, cerca de 52.400 pessoas morreram, juntando civis e militares de ambos os lados. Com isso, aprendemos que as guerras são ruins, principalmente para os civis, que não tem nada a ver com o conflito. Bom dia, meu nome é Clara. Bom dia, meu nome é Aleph. Nós somos alunos do 9º ano D. A gente veio fazer uma entrevista. Qual é o seu nome? Ana Paula Cruz Carvalho. E onde você nasceu? Em São Paulo. Quantos anos você tem? 39. Bom, a nossa entrevista é sobre governo absolutista e ditadura militar. Pode começar. Para começar, o que a senhora sabe sobre o governo absolutista? O governo absolutista é um governo onde não deixa as pessoas exporem suas opiniões e elas são punidas por isso. Também é um governo onde as pessoas eram perseguidas, presas e mortas por expor suas vontades, seus direitos, e elas não eram bem vistas alguns anos atrás. Podemos dizer que o absolutismo e a ditadura são semelhantes? São bem parecidos, até mesmo porque as pessoas eram punidas, né, por correr atrás de seus direitos e impor suas vontades, né? Então, elas, nesse termo, eles são parecidos, né? Na opinião da senhora, quais lições da história do absolutismo e da ditadura nos oferece sobre a importância
da separação de poderes no nosso envolvimento cidadão e na política atual. Então, eu acredito que a lição que nós devemos aprender com tudo isso que passou é que devemos lutar pelo nosso direito para não deixar tudo no poder dos grandes, né, dos políticos, porque eles podem tomar decisões sem o nosso consentimento. E isso reflete no nosso dia a dia, nos nossos direitos que não são liberados para que nós possamos exercer com livre arbítrio, né, gente? Então, eu acredito que isso é muito importante. É a população lutar pelo seu direito e conhecer as leis para que possa ser, né, banidos, né, de quem for. Pode nos dar exemplos históricos da ditadura? Um exemplo muito histórico que eu acho que é interessante até vocês assistirem, que é o filme do Marighella. Ele é uma pessoa que correu atrás do direito, né, de ser ouvido, de exercer o direito da população. Ele era um homem negro que foi perseguido e morto por querer mostrar que o governo estava errado, né? E isso é uma pessoa que ficou marcada na história. E eu acho que todos deveriam assistir esse filme, é uma dica, viu, gente? Escutei, pessoal. Quais os riscos desses regimes em geral para a sociedade? O risco é retroceder e voltar àquilo que nós temos tanto medo, que tememos, né? Que, vamos supor, você não tem o direito de ir para uma balada, porque você vai ser taxado como bandido, você ir contra um partido e ser preso, perseguido e preso. Eu acho que nós não temos que aceitar que isso volte nunca. Isso é uma fase muito ruim da nossa história. Sim. E agora, para finalizar, qual a importância da gente estudar esse tema? É super importante, porque um dos motivos é não retroceder, não deixar ser enganados, porque se você sabe sobre política, você sabe o que aconteceu na história do seu país e do mundo, você não vai cair no mesmo golpe novamente. Sim. Essa foi a nossa apresentação e obrigado. Governo absolutista e ditadura militar. O absolutismo é um sistema em que o poder está concentrado nas mãos de um único governante, geralmente um rei, que governa sem limites impostos por leis ou outros poderes. No Brasil, tivemos características absolutistas principalmente durante o período imperial, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, onde o imperador tinha poderes amplos, inclusive o poder moderador, que lhe dava autoridade sobre outros poderes do Estado. Hoje em dia, poucos países ainda apresentam traços de absolutismo, como a Arábia Saudita e outros reinos do Oriente Médio, onde o rei ou o líder governava com poderes quase absolutos. Já na ditadura militar no Brasil, o absolutismo teve origem e estabelecimento, destacando-se por um poder monárquico absoluto, centralização administrativa e controle burocrático. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos impositores do regime. A ditadura militar foi iniciada por um golpe civil-militar realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart, conhecido também como Jango. Era um político gaúcho que tinha ascendido na política brasileira em nível nacional durante a década de 1950.